Vamos estar aguardando já o doutor Joaquim aqui. Boa tarde, doutor Joaquim. Boa noite já, né? 6 horas já é boa noite. Boa Olha, noite, Cris. Tudo bom? tudo. Olha, nós estamos bem, aí tem os seus livros aí atrás, tem os meus livros aqui atrás. Nós estamos com um cenário bem interessante para o pessoal acompanhar, já dando boa noite para todo mundo que está entrando. E o senhor tem uma missão muito importante, que é encerrar a semana de lives pela Dia de Combate ao Colesterol, que é hoje. Então, gostaria já, se o senhor pudesse já falar um pouquinho sobre esse encerramento. Bom, Cris, primeiro um grande prazer estar aqui participando dessa live hoje, justamente no Dia, né, Nacional de Combate ao Colesterol e tendo a missão de encerrar com chave de ouro todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo dessa semana, brilhantemente pela doutora Cíntia Valério, que é a presidente do nosso departamento, doutor Marcelo Bertolucci, doutor Márcio Lauria, doutora Joana Dantas, e pelo nosso presidente Rodrigo Moreira, né? Então, sem dúvida, hoje é um dia muito importante, um dia de conscientização, né? A gente tem visto várias manifestações nas redes sociais sobre o tema e, de certa forma, o nosso objetivo era esse mesmo, né? Fazer com que a população fique cada vez mais consciente sobre o papel do controle do colesterol na prevenção de eventos na nossa população. Vou aproveitar também dar boa noite para a doutora Cíntia, presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutora Carolina Ferraz, que já entrou, doutor Vitor Gervásio, que volta e meia está aqui com a gente também, sempre fazendo companhia. E antes da gente falar exatamente sobre o colesterol, já que a gente não tem como fugir desse assunto, inclusive todas essas novas ferramentas digitais surgiram a partir da pandemia, a gente gostaria de primeiro conversar sobre a Covid. Antes, só vou dar também boa noite para o doutor Trujillo, que entrou aqui também, doutor Trujillo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Obrigado por estar aqui com a gente também. Então, vamos começar por esse tema que não tem como fugir, né? Realmente, os idosos, que é o nosso tema central de hoje, eles têm mais risco para o Covid-19? Então, sem dúvida nenhuma, a Covid-19 é uma doença, né, viral, respiratória, mas que tem um contexto clínico muito complexo. Trouxe um desafio para a gente de entender, e na verdade nós ainda estamos entendendo, mas o fato é que desde o início da pandemia, que começou lá na China e depois foi se espalhando para outros locais, entendemos que os idosos são, sem dúvida, o maior grupo de risco para complicações graves da Covid-19. Então, a gente pode dizer de forma muito tranquila que a idade, isoladamente, é o principal fator de risco para complicações. Naturalmente, a pessoa mais idosa, ela tende a ter doenças, né? Alguns têm, outros não, que aumentam ainda mais esse risco. Mas o fato é que a questão da idade tem se demonstrado um fator importante, né? E o que exige que os idosos tomem cuidados redobrados para evitar a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. O senhor falou sobre as doenças associadas, né, que vêm com a idade. A gente poderia dizer que realmente é obesidade, diabetes e outras complicações assim nesse sentido? Sim, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, têm se demonstrado fatores de risco importante para complicações da Covid-19, né? E no caso do paciente idoso, quando ele tem também essas comorbidades, o risco acaba sendo bem mais elevado de complicações. Olha, eu vou até aproveitar entre uma pergunta e outra, dar boa noite também para o doutor Lauria que entrou, o pessoal da SBEM Bahia também está aqui com a gente já está aqui acompanhando. Bom, se a pessoa já tem esse problema, e se o colesterol estiver meio fora de controle ou até muito fora de controle, esse quadro vai agravar se a pessoa tem o Covid-19? Porque esse é o nosso tema de hoje. A gente já sabe que as complicações acontecem com colesterol mais alto, mas como hoje o nosso tema é sobre a Covid-19, essa associação do colesterol alto, meio descompensado, e a presença da infecção, ela vai complicar mais ainda? Então, nós temos que ver o colesterol como um fator de risco de médio e longo prazo para uma série de complicações, né?
é como nós costumamos ver e analisar, e para definir, inclusive, a questão da necessidade de tratamento. Então, assim, do ponto de vista de fator de risco, o simples fato da pessoa ter o colesterol alto não implica necessariamente em um maior risco de contrair a infecção. Mas nós sabemos que a pessoa que tem um colesterol elevado, né, uma dislipidemia crônica, especialmente se não estiver bem tratada, ela tem maior risco de complicações outras, como doenças cardiovasculares e etc. Então, assim, o paciente que tem um histórico de problemas de colesterol, se ele mantém o colesterol controlado, ele está prevenindo complicações cardiovasculares, o que, por sua vez, tende a levar a um problema menos grave em casos de infecção pela Covid-19. Então, eu diria que a relação do colesterol com a Covid-19 seria uma relação indireta, né? A gente não tem um estudo que mostre que o colesterol alto foi, por si só, um preditor de pior desfecho, mas ele está indiretamente ligado com várias dessas patologias que nós citamos antes, que são fatores de risco, sim, importantes. Ao contrário, também acontece, por exemplo, a pessoa que está hospitalizada com Covid-19, já existe algum estudo, algum acompanhamento para saber se o colesterol se modifica em função do aparecimento do Covid? Existe isso? Eu confesso que foi uma curiosidade que apareceu aqui agora comigo. Olha, assim, não tem um trabalho assim de forma, digamos, categórica que mostre que alterações agudas do colesterol influenciem em prognóstico, tanto em COVID como em outras situações clínicas. O que se discute é a manutenção da medicação para o colesterol, que em larga escala o que nós usamos mais são as estatinas, no contexto do paciente hospitalizado. Para algumas patologias, como por exemplo um quadro coronariano agudo, e acidente vascular cerebral, normalmente a gente mantém essas medicações no paciente hospitalizado. Já para outras situações, como por exemplo sepse, né, que é a infecção mais grave, a evidência de benefício ela é incerta, tá? Então, no caso da COVID, num paciente mais grave, que, por exemplo, vai para uma ventilação mecânica, isso vai ter que ser avaliado caso a caso. Normalmente vai ter que ser avaliado outros fatores de risco que esse paciente possua, né? Então, assim, eu diria que a alteração dinâmica do colesterol no internamento ele não tem muito impacto, né? Mas o debate maior seria na questão da manutenção das medicações para o controle do colesterol naqueles que já usam. O doutor Lauria levantou uma questão interessante, o coquetel Covid e estatinas. Existe algum problema nessa interação? A gente está começando exatamente a falar sobre isso aqui. O coquetel Covid a gente pode interpretar de forma bem ampla, né? Porque tem muito debate aí, uns debates até acalorados, né, sobre esse tema. Mas, assim, o que nós sabemos hoje no momento é que, para os pacientes que dependem de oxigênio, o corticoide acaba sendo uma medicação muito útil, tá? E nós sabemos que o corticoide ele desregula diversos processos metabólicos, né? Como ganho de peso, glicemia, em quem tem dislipidemia tende a piorar a dislipidemia. Então, eu diria que no paciente que está com Covid-19 e precisa usar o corticoide, o uso da estatina acaba sendo um pouco mais prioritário até. Outras medicações, como por exemplo, que aí, assim, até o momento não existe evidência clara de benefício, que aí tem essa discussão toda sobre hidroxicloroquina, ivermectina, etc., aparentemente não tem efeitos maiores de interação com as estatinas mais comuns que nós usamos, tá? Mas aí, como foge um pouco da evidência científica, porque a gente não tem evidência de que isso deve ser usado na Covid-19, eu restringiria a resposta aí à pergunta do Lauri aos corticoides e aos anticoagulantes que também têm sido utilizados, né? Esses aí não tem maiores problemas, eu diria que está no corticoide, seria até razoável pensar em introduzir em pacientes que eventualmente não usem estatina, dependendo da condição clínica. A gente sabe que às vezes, sem a Covid, já acontece de alguns pacientes, por exemplo, que tem diabetes, que tomam insulina, que tomam medicamento, quando acontece uma gripe, a primeira coisa que eles fazem às vezes é deixar de tomar o medicamento achando que não pode misturar as coisas. Se isso já acontece nessa rotina, como é que pode ser agora? Quer dizer, as pessoas que estão tomando medicamento para diminuir o colesterol e aí, de repente, passam até a Covid, né? A reação delas é parar o medicamento sem falar com ninguém? E aí, que consequências isso pode ter? Olha, isso é um detalhe muito importante, viu, Cris, para a gente poder orientar, né, especialmente na população mais idosa,
mas vale de certa forma para a população em geral. Os pacientes que têm Covid-19 e que usam medicações para o colesterol, em especial as estatinas, não devem interromper o uso, tá? A interrupção ou algum tipo de modificação de tratamento tem que ser por orientação médica. E como eu falei, excetuando as situações de pacientes mais graves, que aí tem que ser analisado caso a caso, mesmo no paciente internado, mas com aquele quadro mais leve, né, um quadro que não demanda um suporte ventilatório mais intensivo, a indicação é de manutenção dessas medicações. Porque a suspensão da estatina no paciente que precisa usar, que tem uma indicação clara de uso, ela pode precipitar outros eventos, né? Então, essa suspensão, ela deve ser só deve ser suspenso em alguma condição clínica que o médico julgue que o risco da suspensão o benefício da suspensão supera eventuais riscos, tá? Mas, no geral, deve-se manter o uso da estatina mesmo no contexto da infecção pela Covid-19. Essa suspensão que você comentou agora, são índices baixos ou são casos muito específicos, né? Mais ou menos em que a gente pode situar as pessoas nesse percentual bem pequenininho que eventualmente precisaria suspender? Ó, vamos lá. Em torno de 20% das pessoas, segundo os dados de literatura, isso varia um pouco de lugar para lugar, que contraem a Covid-19, eles vão desenvolver quadros mais intensos. E desses, aproximadamente 5 a 10% vão requerer internação hospitalar, tá? E internação hospitalar, seja em apartamento ou seja em unidade de terapia intensiva. Então, eu diria que seria esse subgrupo que vai para a unidade de terapia intensiva que a gente deveria rever, eventualmente, o uso da estatina, dependendo do contexto, tá? Até porque hoje, a realidade, naturalmente, nos estados é muito variada, mas aqui, por exemplo, em Salvador, a gente já está vendo uma redução do número de casos, né, da Covid-19, de internações. Então, eventualmente, o paciente vai para a unidade de terapia intensiva, mas mais para poder ter com uma equipe ali mais próxima, mas não necessariamente ele está muito grave, né? Normalmente, esse paciente não vai suspender a medicação. Mas aí é uma situação mais específica que normalmente a UTI vai gerenciar isso. No geral, esses pacientes não precisam. Então, eu diria que mais de 95% dos pacientes que contraem a Covid-19 não precisam, de forma alguma, suspender o uso de estatina. A gente fez aquele quiz, né? Sempre Sim. antes das lives, e a gente teve um percentual de 97% que disse que não suspenderia o uso da medicação. Mas a gente teve 3% que respondeu que suspenderia. Qual o conselho que você daria para esses 3% que resolveu suspender, já que é esse assunto que a gente está até abordando bastante agora? Perfeito. Então, realmente, assim, existe realmente, como você falou, não só em relação à estatina, mas em relação a algumas outras medicações, essa ideia de que, não, eu estou com uma situação aguda, eu tenho que tomar alguma medicação ou outra, vou suspender essas medicações, tá? Então, como eu falei, a orientação é de não suspender. É bom até tomar um pouco de cuidado, porque quando as pessoas vão procurar, por exemplo, né, efeitos colaterais de medicações para o colesterol e vejam lá dor muscular. Nós sabemos que quadros virais agudos tendem a gerar dor muscular, né? Junto com o quadro geral, que vem febre, tosse, etc. Mas a gente não pode atribuir toda a dor muscular do paciente que usa a estatina, a medicação do colesterol, à medicação, né? Existem outros contextos. Então, mesmo nesses pacientes com dor muscular, a recomendação é de manter o uso, fazer a monitorização médica, né? Seja presencial, agora nós temos o advento da telemedicina também, que ajuda para poder conduzir alguns casos, mas para esses 3%, nós recomendamos que mantenham o uso, procurem avaliação médica e, a partir daí, se for necessário, há algum ajuste de prescrição. Agora vamos voltar ao colesterol e os idosos, né? A gente sabe que uma parte né, tem a parte que todo mundo realmente pratica atividade física, da caminhada, né? Está se estimulando. Só que agora a situação está mais complicada, né? Algumas pessoas estão sendo extremamente criativas. Vou confessar que eu uso, sabe, aquelas garrafas, né, de amaciante. A gente enche de água para fazer de peso, cabo de vassoura. O que não falta é criatividade para a gente fazer alguma coisa. Mas nem sempre é muito simples para os idosos assimilarem esse tipo de coisa. É tão importante que eles se movimentem de alguma forma, encontrem alguma alternativa
E se você poderia dar algumas dicas para que eles possam se movimentar e continuar mantendo ali o colesterol, a saúde, tudo em dia. Não, com certeza, um dos grandes desafios da pandemia e do distanciamento social é a manutenção da rotina de atividade física, né? Porque nós sabemos que a atividade física é algo que ajuda muito no controle do colesterol, no controle da glicemia em quem tem diabetes. Tem uma série de benefícios. Eu costumo dizer para os meus pacientes que não existe pílula do exercício, ou seja, não existe nada que você tome que faça no seu organismo o efeito que o exercício físico faz. E no paciente idoso isso é mais importante, porque nós sabemos que o paciente idoso tende a perder a massa magra, né, músculo. Então, hoje é um conceito que a gente tem bem estabelecido da sarcopenia no paciente idoso, né, que é algo que a gente precisa evitar de forma mais proativa. E justamente por conta disso, para o paciente idoso, o ideal é que haja uma combinação de exercícios aeróbicos e de exercícios resistidos, né? Então, assim, aí naturalmente isso vai variar muito de situação para situação, né? Quem tiver um pátio ou até mesmo um playground em que consiga caminhar de forma distanciada, usando a máscara ali, não precisa fazer algo muito intenso, já ajuda, né? Mantendo uma rotina de atividades. E essa criatividade que você citou aí de pegar ali as garrafinhas e fazer ali como se fosse um peso de exercício resistido, vale a pena também. O que precisa tomar cuidado é porque, assim, tem até uns vídeos que tem na internet aí das pessoas se machucando dentro de casa porque tem ali um vaso, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também com a questão da segurança, né? Fazer exercício dentro do apartamento ou da casa é interessante, mas toma os devidos cuidados para também não criar um acidente ali que possa gerar outros problemas, né? Mas, sem dúvida, assim, tentar manter alguma rotina de atividade física, no geral, é muito importante. E aí, realmente, cada pessoa precisa buscar uma estratégia para fazer isso, em especial pacientes idosos, porque pouco tempo, eu diria assim, 1, 2 meses sem fazer atividade física, para quem vinha em uma rotina, já faz uma diferença importante do ponto de vista de condicionamento físico, taxas metabólicas e por aí vai. Bom, a gente não faz só entrevista para aconselhar, a gente segue os nossos próprios conselhos, né, que a gente pega com vocês. E até esse cuidado, quando eu faço o levantamento ali da minha garrafinha, eu levanto com bastante cuidado, seguro, né? Tenho cuidado que é para poder não exagerar e não fazer besteira, porque senão você vai acabar se machucando e tendo que ser Isso. hospitalizado por alguma outra Pois é, complicação que não seria atividade física. E a com respeito certeza. da alimentação? A gente sabe que quando os idosos ficam bem idosos, algumas alimentações são substituídas, eles trocam às vezes o jantar, modificam algumas coisas. Qual é a influência da alimentação para que eles mantenham o colesterol em dia? A gente até está tendo uma boa oportunidade no momento, porque muita gente está fazendo bastante comida em casa, então a qualidade até da alimentação em vários momentos melhorou. A gente também não vai largar disso. Mas o que seria a importância da alimentação dentro desse contexto? Não, com certeza o controle da alimentação é uma etapa fundamental para manter bons níveis de lipídios, né? De colesterol, triglicérides. Então, assim, evitar as frituras é essencial, evitar as gorduras saturadas, evitar o excesso de carboidratos, né? E aí, realmente, eu acredito que no Brasil, considerando a vastidão do nosso país, é possível usar muito a criatividade para poder você bolar refeições que sejam, ao mesmo tempo, gostosas, né, que tenham aquele paladar agradável e que evitem o uso desse tipo de nutriente que a gente considera hoje em dia bastante nocivo, né? Então, buscar esse equilíbrio na alimentação é essencial, tá? Para poder evitar que a dieta, né, ou seja, o hábito alimentar, seja mais um fator que contribua para o aumento do colesterol, já que nós sabemos que também existem influências genéticas, outras, isso varia muito também de caso para caso, mas o controle da alimentação é essencial para a gente manter bons níveis metabólicos. Alguma coisa que não seria recomendada em determinados horários, né? Algum tipo de alimentação que piora o quadro do colesterol alto, por exemplo, à noite, coisas que possam ser evitadas para que os idosos possam se alimentar adequadamente e, ao mesmo tempo, não, né, se sentir saciados, se sentirem bem.
Porque a gente sabe que tem os extremos, né? Tem o pessoal que come muito e o pessoal que come muito pouco, né? Isso. Então, assim, o que a gente poderia orientar a população? De uma forma geral, eu diria o seguinte: os pacientes idosos tendem a diminuir, proporcionalmente falando, o consumo de proteínas, tá? E como eu falei antes daquela questão da sarcopenia, da perda da massa muscular, isso também é um fator que contribui para isso. Então, no geral, uma coisa que nós hoje em dia até trabalhamos mais ativamente, seja com a alimentação propriamente dita, seja com suplementação alimentar, é de manter o idoso com um bom consumo proteico, né? Eu, por exemplo, costumo recomendar para os pacientes que à noite não façam somente aquele mingauzinho, comer pão, né? Que aí você está colocando prioritariamente carboidrato. Tentar colocar alguma proteína à noite, isso também é interessante, né? Criar esse hábito, né? Isso naturalmente tem que ser individualizado, né? E aí eu diria até que é um papel multidisciplinar do médico, do nutricionista. No caso do idoso, se for um idoso que requer algum auxílio, entender como é o contexto familiar, porque às vezes o familiar está comendo algo, digamos, inadequado, e é difícil para o idoso, né, mudar o hábito vendo aquela pessoa ali, né, fazendo a tentação da coisa inadequada, né? Então, tudo isso faz parte, né, de uma abordagem global do paciente, a gente precisa ter essa noção. Mas eu diria que talvez um dos principais fatores hoje que a gente valoriza na orientação dietética do paciente idoso é valorizar o consumo proteico, tá? Manter um bom aporte de proteína, né, fracionado ao longo do dia, mas esse papel da proteína à noite é algo bastante interessante da gente valorizar. No caso do paciente que não foi internado, né, ele tem sintomas de Covid, ele está com, né, um diagnóstico leve e ele está em casa. Ele precisa ter algum cuidado diferente, especial, até na alimentação, ou ele mantém a alimentação dele normal, né? Mesmo assim, eu não sei como é que é a pessoa, cada um vai ter um caso de colesterol mais alto, colesterol sob controle, etc. Ele tem que ter alguma atenção especial em algumas situações. Uma das características peculiares da Covid-19 é que alguns pacientes desenvolvem a anosmia, que é a perda do olfato, e que muitas vezes vem junto com a ageusia, que é a perda do paladar, né? Então isso acaba gerando eventualmente alguns desafios no sentido da rotina de alimentação, né? No geral, naquele paciente que tem uma rotina alimentar equilibrada, o que a gente recomenda é tentar manter o mesmo aporte nutricional habitual. Mas é preciso ficar atento, porque esse contexto que eu falei da alteração do paladar, isso pode gerar, por exemplo, que a pessoa tenda a consumir alimentos mais condimentados, alimentos, né, eventualmente até mais calóricos, e isso pode ter efeito deletério, tá? Então, esse cuidado com a alimentação é importante. No geral, para o paciente que tem um controle, digamos, dietético ruim, né, eu sempre digo que todo momento é momento de aproveitar para poder tomar o devido cuidado. Outro cuidado que a gente recomenda é tomar um pouco de cautela, digamos assim, com dietas muito restritivas, né? Hoje em dia a gente tem uma série de perfis dietéticos aí relacionados com low carb e por aí vai, que eu diria que num contexto de uma infecção aguda como a Covid-19 não seria adequado você manter uma restrição tão importante, né, de nutrientes, tá? Então, evitar esses excessos, né, de restrição, essa questão da restrição excessiva e tentar manter a dieta o mais equilibrada possível, manter uma boa hidratação, né? Beber água em processos metabólicos agudos sempre é muito importante, né? Porque desidratação é um dos problemas, né, que esses quadros agudos febris podem levar. E em pacientes que já tenham, por exemplo, alguma comorbidade ali que pode desencadear, por exemplo, uma insuficiência renal ou alguma outra alteração, isso aí pode ser um fator que faz a diferença. Bom, até complementando, a gente está vivendo também um momento aqui no país em que a gente está com uma massa de ar seco muito grande ocupando o país inteiro. Então, gente, bebam muita água em todos os sentidos. Então, assim, não esperem ficar com sede para beber água, né? Porque isso vai ajudar muito em todos os sentidos do Covid, do manter o colesterol e a saúde. Com Doutor certeza. Joaquim, o que temos de pesquisas mais recentes que o senhor possa colocar para atualizar os profissionais de saúde nessa questão de Covid-19, colesterol e essas doenças associadas?
Então, tem um debate interessante que é sobre qual o papel do tratamento das doenças, desses fatores de risco, né, no desfecho relacionado com a Covid, né? Como eu falei, no momento a gente só tem uma terapia que mostrou realmente impacto em mortalidade, que foi o corticoide, mais especificamente a dexametasona, mas existem estudos sendo feitos, né, com diferentes protocolos, buscando ver se algum fator desses que está relacionado com o tratamento de comorbidades poderia ter impacto em desfecho da Covid-19. Então, fazendo a pesquisa até aqui para a nossa live, eu encontrei um trabalho com uma medicação para colesterol, que é a atorvastatina, justamente nesse contexto, né? O uso da atorvastatina em pacientes com Covid-19 para verificar se, em pacientes que não usavam antes, né? Para verificar se poderia ter algum impacto em desfechos. Então, é um trabalho que está em andamento, pelo que eu vi ali na database, né? A perspectiva de publicação ainda é um pouco mais para frente. Existem trabalhos outros com medicações para diabetes, para algumas outras situações, mas eu diria que tudo isso é experimental, então a gente não pode fazer nenhuma recomendação nesse sentido, tá? Então a recomendação de uso continua sendo com base na indicação clínica usual, né? Então o uso da estatina é baseado na análise de fatores de risco, não só o nível do colesterol, mas também das comorbidades, até porque, lembrando, o nível de colesterol que leva à indicação do uso da estatina varia de acordo com a condição clínica. Para um paciente com diabetes, por exemplo, esse nível é mais baixo do que para o paciente que não tem nenhum tipo de comorbidade. Então, tem pesquisas acontecendo, tá? Mas a gente ainda não tem resultados, então não tem como a gente fazer nenhum tipo de recomendação terapêutica voltada para a Covid-19 nesse contexto. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que o nosso papel hoje é de manter o melhor cuidado metabólico possível. Se eu estou com colesterol descompensado, vamos manter o colesterol melhor controlado. Estou com a diabetes mal controlada, vamos controlar melhor. Fazendo isso, você vai dizer, isso tem impacto direto na Covid? Não sabemos, mas num contexto mais amplo, a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa manter nossos pacientes bem controlados. Bom, a gente está entrando aqui na nossa reta final, na nossa meia hora de conversa, e o senhor fez uma colocação interessante sobre a questão dos pacientes. De repente, a ciência passou a fazer parte da rotina de todo mundo, né? As notícias não param por todos os lados. Qual a orientação que você daria para os pacientes ao encararem, ao verem uma série de pesquisas? Você acabou de colocar sobre a necessidade de aguardar mais, né? O que a gente poderia aconselhar para os pacientes assim que eles veem esses resultados imediatos de pesquisas que estão acontecendo? Olha, Cris, esse é um aspecto que eu acho muito relevante, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, o que a pandemia fez, né? O jargão científico, técnico, passou a ser do cotidiano do nosso dia a dia, né? Estava até fazendo uma brincadeira essa semana, que eu estava vendo uma live aqui de um cantor, né, popular aqui do Nordeste, e ele falou o termo pandemia mais de 10 vezes durante a live. Eu falei, poxa, se a gente brincasse que ele ia fazer isso há 6, 7 meses atrás, ele ia dizer, não, como é que pode? Pandemia é um termo tão específico, né, da área da epidemiologia. Então, assim, realmente, e assim, as pessoas estão ávidas por informações em saúde, seja sobre tratamento, seja sobre vacina. E aí, assim, a gente sempre tem um papel de esclarecer, né, de tomar os cuidados com o chamado Dr. Google, né? Porque a qualidade das informações na internet varia muito, né? Então, a SBEM faz um trabalho brilhante nesse aspecto de estar sempre disponibilizando informações para o público leigo, né? Tentando esclarecer dúvidas a respeito de diversos temas relacionados. Eu diria que as sociedades médicas, de uma forma geral, aqui no nosso país, têm tido um trabalho muito intenso nesse sentido, né? Existem alguns sites especializados que a gente considera que têm informações de melhor qualidade, mas tomar muito cuidado, né, nas informações que circulam no WhatsApp ou às vezes até em alguns outros canais, né? Então, sempre checar a informação. Eu sempre recomendo, antes de compartilhar, cheque se aquela informação procede. Tem informação de que no país tal tomaram não sei o quê e ninguém morreu. Calma, vamos checar, vamos ver se a informação realmente procede. Porque toda vez que a gente compartilha, normalmente o nosso amigo toma aquilo como verdade, e isso aí vira uma cadeia, e para poder ter, depois desfazer, né, o efeito dessa informação, às vezes é bem mais difícil. Então, ter cautela, tem muita pesquisa sendo feita na Covid-19, vários centros, inclusive aqui do Brasil, participando
de ensaios clínicos de muita qualidade. Acredito sim que a gente vai ter condições de desenvolver vacinas eficientes para a prevenção, né, de complicações, mas a gente tem que dar tempo ao tempo. A ciência tem o seu tempo e a gente tem que tomar cuidado para também não querer colocar as coisas, né, colocar o carro na frente dos bois, como se diz, e ser muito apressado. Aí realmente exige um pouco de paciência da nossa parte. Até você comentou, né, que o pessoal está usando termos pandemia, novo coronavírus, Pois é. Covid-19, até aquela expressão do N, né? Ah, a pesquisa tem um N. Aí o pessoal fala assim, mas o que é N? Fala assim, gente, é o número de pacientes envolvidos na pesquisa. Então, de repente, pesquisa básica, pesquisa clínica, os termos invadiram de uma tal forma que a gente está procurando exatamente esclarecer todas essas questões à medida do possível, tanto aqui como no canal da SBEM, no YouTube, como no Facebook, como no site. Queria passar umas mensagens aqui, doutor Trujillo, dando parabéns para o departamento e pela proposta das lives e pela sua participação aqui. Doutora Carolina Ferraz, que é membro da comissão de campanhas também aqui conosco, também ajudou muito na divulgação. Doutor Vitor Gervásio, que eu estava falando no início também, disse que para ter bastante atenção, porque nem sempre a internet traz exatamente a informação certa. Eu acho que é a busca, né? A busca é que tem que ser a correta, né? Porque é aquele negócio, você ouve um monte de coisa de todos os lugares, mas aonde está o lugar certo, né? Aonde compartilhar a informação correta? E aí a gente queria agradecer demais a participação do Dr. João, Dr. Joaquim, e aí convidar, inclusive, vocês para que daqui a pouquinho assistam o vídeo também da doutora Cíntia, que vai fazer um encerramento aqui da campanha, falando agradecimentos, aqui também no Instagram da SBEM. Doutor Joaquim, muito obrigada, né? Queria que se faltou alguma coisa, o que a gente poderia ainda acrescentar? Acha que faltou alguma coisinha que a gente pudesse compartilhar? Porque quanto mais informação de segura, né, com segurança a gente passar para o pessoal, melhor, né? Eu acho que hoje, nesse Dia, né, Nacional de Combate ao Colesterol, mais do que nunca, reforçar a importância da prevenção, né? Então, quando a gente está falando de tratamento de colesterol, a gente está falando de prevenir complicações graves, né? Então, da importância de manter a prescrição médica, e de buscar a avaliação médica quando indicada periodicamente. Hoje, com o advento da telemedicina, isso facilitou até um pouco, né? Então, não deixar de buscar os cuidados médicos. E, assim, eu diria que, de certa forma, todas as lives aí ao longo da semana, elas conseguiram cobrir vários aspectos, né? Da questão do tratamento do colesterol, né? Então, eu acho que realmente eu fiquei aqui para fechar, né? Mas muita coisa já foi contemplada nas lives anteriores. Então, eu queria mais ou menos agradecer a proposta da Cíntia. Foi um desafio, né, para a gente poder montar todo esse cronograma de apresentações e definir os temas, e tem também os materiais que estão sendo compartilhados pelas regionais da SBEM, mas eu acho que a campanha atingiu um objetivo bem importante, que é o de conscientização para esse problema, né, que é a questão do colesterol e das dislipidemias. E a gente teve muita participação de todo mundo durante a semana inteira, acho que conseguimos esclarecer bastante todas as dúvidas. Doutor Joaquim, muito obrigada mesmo, né? Hoje é um sábado, véspera do Dia dos Pais. Quem estiver com seu pai, aproveite para passar o domingo. Se não estiver perto, porque a gente sabe que nem sempre dá, nada como a gente ter assim uma conexão, né? Uma telinha de celular, ou do computador, ou o telefone, o que for, para poder passar um pouquinho de carinho nesse domingo, né? Com certeza. Muito obrigada. E a gente convida vocês, então, para daqui a pouco darem uma olhada no vídeo da doutora Cíntia, que vai fechar a campanha. E na próxima semana a gente vai ter todos os dados e ainda um resumo de todas essas lives também estarão no canal da SBEM no YouTube. Então, assina lá, assina aqui, segue a gente, né? Obrigada, doutor Joaquim. Até um bom final de semana. Valeu, Cris. Beijão.